A gente começa falando de preparação. Então, o racismo existe. O que a gente faz além dele? Então, as pessoas que são racistas, não é minha responsabilidade. A atitude é uma responsabilidade dela. Seja muito bem-vindo ao Revolcast, o podcast da... Revolução da aprendizagem. Olha isso, complementou, né? Nem combinamos. Não estava preparado aqui, mas opa! É, isso mesmo. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo, e você é? Eu sou Nilson Figueiredo, sócio, co-apresentador, e você disse também nos episódios aí que eu sou amigo também. Né? Não, calma aí, isso aí... Depende do dia. Depende do dia. Depende do como que a gente acorda. Né? Mas muito bom, muito bom. Ah, eu tenho que deixar aqui, né, Richard? Bom dia, boa tarde ou boa noite, já virou tradição. Eu já ia falar, né? E se você tá ouvindo aí, né, aproveita para ouvir o nosso Revocast, nosso papo de bastidor, né, cada vez trazendo um estudo de caso diferente. Aproveita aí deslocamento, academia, pega aquela hora aí que você tá fazendo alguma outra atividade e escuta aqui o episódio. E, Richard, sabe o que eu ia falar desse ponto? A gente trabalha com educação. Então, fazer um podcast só para entrevistar pessoas, eu acho que não seria muito o nosso propósito. Concordo. Nunca foi, né? Nosso propósito é o quê? Em subir a barra aí das áreas de treinamento e desenvolvimento, né? Entregar aprendizado aqui para vocês. Por isso que cada episódio ele tem uma estrutura, né? A gente tem metodologia aqui justamente para... Podcast com metodologia, pode isso? Pode. Pode. Metodologia de ensino, né? Exatamente, para que você tire proveito, né? A gente aqui, as perguntas, explorar o projeto ou programas que a gente traz aqui, os convidados, é muito com esse intuito, para que você possa aí também subir a barra dos seus projetos, e se a gente estiver conseguindo cumprir esse propósito, deixa a gente sabendo, compartilha aí, avisa a gente, compartilha nos comentários, fala com a nossa equipe, porque isso é combustível para a gente continuar aqui, ó, voltando e fazendo mais. E só para trazer metodologia do podcast, entra muito no PBL, Problem Based Learning. Então, todo episódio é um case, é uma verdadeira aula, onde a gente traz pessoas de bastidores. Quem realmente está fazendo. Quem está fazendo. É isso. E quem que a gente trouxe hoje? Hoje o episódio, Richard, assim, é legal porque eu sempre falo, né, pela quantidade de episódios que você já deve estar vendo aí que a gente tem um certo desafio de ter um ineditismo aqui, né, trazer alguma novidade, alguma coisa que não foi discutida antes. Quando eu fiquei sabendo desse case, eu falei, uau, me deu, assim, um orgulho especial, mas aí... Fica aqui comigo, vai até o final que você vai entender do que a gente trouxe nesse episódio. Richard, faz aquela sua abertura, né, espetacular, dramatização, etc. Né? Nilson, e nosso ouvinte aí, inclusão é um quesito de cultura nessa empresa. Mas como sair do básico quando a gente fala de inclusão racial? Como sair daquele modelo padrão de fazer uma palestra sobre racismo ou uma ação meramente pontual, mas não ter uma sustentação depois? Inclusive, o que será que pode ser feito depois? Mas por que isso é importante? 59% dos colaboradores dessa empresa são negros. Isso numa organização de 135 mil pessoas. Pessoal, vou repetir. 135 mil pessoas, 59% dos colaboradores. Um grupo gigantesco e com essa representatividade. Exatamente. Né? Os colaboradores são negros. Então, porém, quando a gente vai para um cargo de liderança, esse número, infelizmente, é bem menor. Então, a diversidade nessa organização já é uma realidade. Mas e a inclusão? Como sair do discurso e para a prática? Como mudar essa realidade? Hoje, vamos contar o case do Carrefour. E estamos com o Tom Cordeiro, que é supervisor de educação e aprendizagem no grupo Carrefour Brasil. Tom, que desafio enorme, não é? Gigantesco. Bom, então seguindo aí, o padrão é bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que nos acompanha. Isso aí. É um desafio gigante. É muita gente. Como vocês falam, são 135 mil colaboradores. Tem cidade no Brasil que não tem essa população. Eu moro numa cidade atualmente, eu moro no interior. Sim. Trabalho aqui em São Paulo, mas moro no interior.
e a minha cidade tem 20 mil habitantes. Tipo, é 6 cidades suas, né? Você pega a Exatamente. sua cidade e multiplica por 6. É isso. Não dá ainda, não. Não Três, chega você lá. não chega lá. É. Não, eu sempre penso assim, sou carioca, né? Ah, isso é quanto Maracanã? Isso é meio Maracanã. Não, isso aqui é 2 Maracanãs e se bobear ainda tem que Ainda fica gente na fila. Tem que pegar um Maracanãzinho ali do lado para completar, cumprir, né? E quando a gente fala da diversidade, eu trouxe aqui, já é uma realidade, Sim. não é? Só que você falou que o quesito que é a cultura da empresa é a inclusão, não é? Traz um pouco esse olhar para a inclusão. Por que é importante? Por que a organização preza tanto isso? É muito importante a gente deixar claro para todo mundo que cultura, ela tá em movimento, né? Claro. A empresa tem que entender, tem empresa que fala, não, minha cultura é essa, e não vai dar certo, que a gente precisa olhar, as pessoas mudam, os colaboradores vão mudando, entram, saem, e a gente precisa entender qual o movimento que eu preciso fazer, não só para os colaboradores, como para os clientes que estão chegando, que é para eles que a gente atua no fim. A nossa cultura, há um tempo atrás, a gente falava de 4 Cs. E dentro do C de cliente, que é o nosso primeiro C, a gente já falava de diversidade. Só que a gente entendeu, depois de 1 ano, quase 2 de cultura, que, peraí, talvez essa diversidade ela não está tão clara para todo mundo. E veio uma revolução aí de falar de cultura novamente, trazendo o I à frente do I4Cs, que Legal. fala de... E aí a gente fala de inclusão. Tem um fator muito... Uma frase que fica para mim muito forte, até tinha colocado o nome dela, que ela é a Vernan Myers. Ela é vice-presidente de diversidade da Netflix, de inclusão. Legal. E aí ela fala assim, que diversidade é você ser convidado para festa. E inclusão é ser chamado para dançar. Muito Então, bom. isso, eu falei, cara, fez assim, né? Agora eu entendi o que é inclusão. Porque não sei o que é pior, você não ser convidado para festa ou chegar lá e não poder dançar porque ninguém Sim. te chama. Sim. Então, inclusão é onde todo mundo... Inclusão, a gente não tá falando só de público LGBTQIA+, a gente não tá falando só pro público negro, a gente tá falando de inclusão para todos. Então, quem possui alguma deficiência, quem não possui, quem é negro, pessoas não negras, quem é público LGBTQIA+, quem não é, que todos sejam inclusos dentro da companhia. Até porque você tem um mini Brasil dentro da organização, né? Exatamente. Você tem a foto, se pegar o extrato do Brasil, você tem esse extrato dentro da organização, de tanta gente, tantos lugares e a diversidade mais ampla possível da palavra. É isso, hoje estando dentro de todo o território nacional, então a gente tem algum dos nossos estabelecimentos está dentro de algum estado, então nós temos lojas em todos os estados, então eu vou ter essa diversidade dentro da companhia. Quando eu chego, é um grupo, então quando eu falo de uma bandeira, tem uma cultura que tem ali, tem uma cultura na outra bandeira, e quando a gente junta tudo, aí a gente tem a cultura Carrefour num todo. E hoje você vai explorar muito um case aí que é bem bacana, que é o case poder, né? Mas antes disso, eu queria tirar foto antes. Antes do programa, que ações tinham ou não tinham, né? Falamos um pouco aqui que era coisas muito pontuais. Você pode trazer um pouco essa foto antes? A gente trabalha, por exemplo, existe toda a questão de letramento, então o nosso público todo, quando entra na companhia, é letrado, falando de letramento racial, tá? Isso todo mundo, 100%. Todo, 100% da companhia. E aí a gente tem algumas ações pontuais de diversidade, tem semana, no Atacadão, por exemplo, tem a semana da diversidade, mas e quando a gente olha para a liderança? Quando a gente olha para quem quer crescer na carreira? Quando a gente olha para os desafios que o nosso público negro enfrenta, a gente precisa fazer um movimento. Então esse programa ele nasce com uma outra necessidade, né, de entender. Então o primeiro ponto começou, o que a gente pode fazer para trazer equidade? A palavra aí é realmente trabalhar a equidade. Então como a gente nos coloca, porque eu vou falar já, mas eu também fiz parte desse programa. Que legal. E como que a gente se coloca na corrida com todo mundo? Legal. Porque muitas vezes a gente precisa entender o nosso privilégio de que a gente está na frente de algumas pessoas, a gente já sai na frente na corrida. Então como que a gente consegue equiparar isso, dar essa equidade para que as pessoas concorram
Por igual. Por igual. O máximo Com o possível. mesmo ponto de partida. O mesmo ponto de partida. Legal. É muito difícil? Mas o quanto a gente consegue equiparar ao máximo isso para ficar Legal. mais justo. Então, como é que foi esse dia 1 do programa? Vamos dizer assim. Até antes do programa, só para ver se eu entendi, todas as ações de diversidade eram voltadas para todo mundo. Não tinha necessariamente um recorte. Não exatamente pontual, isso. Então você tinha a semana da diversidade que era para todo mundo, tinha o letramento que era para todo mundo. Podia ter uma palestra ou outra, mas não tinha um foco específico para esse público negro, como foi esse o que projeto. talvez tenha algum projetos como que aí a área de diversidade Sim, podia estar tocando. toca muito mais, mas falando de área de educação em si, a gente não tinha nada direcionado. Então você tem projeto de estágio afirmativo, mas não um projeto educacional. Voltado para o público. Então isso pega o gancho aí da pergunta que eu realmente ia fazer, assim, e aí o que é o dia 1 desse programa? Ou seja, em que momento alguém falou assim, isso tem que mudar, porque é como o Richard colocou, né, vocês estavam fazendo ações ali pontuais, uma palestra aqui, eventualmente um projeto, início, meio e fim, e em algum momento alguém aí teve um estalo e falou, não, tem que ser uma coisa para trabalhar a equidade, a gente vai ter que fazer diferente. Como é que foi isso aí, esse começo de tudo, né? Então, a gente tem uma diretoria que lá atrás, se inicia no ano passado, em 2023, a gente tem um diretor de equidade racial, Cláudio Honor. Forte abraço para você, que está até hoje com a gente no Poder, é um dos nossos mentores do Poder. Aí. Parabéns, Cláudio. E o Cláudio, ele inicia o projeto com a diretoria de equidade e a diretoria de diversidade. Então eles começam esse programa, os executivos da empresa, o nosso Comex, deu todo o apoio, então foram sponsors ali do projeto e compraram a ideia e falaram, não, vamos investir, vamos fazer esse projeto acontecer, e eu fiz parte da primeira turma do Poder. Legal. Então eu era um aluno do Poder e vi aquilo de longe, assistindo, né? De longe, participando, mas não tendo a visão dos bastidores. Legal. E aí, quando o Poder, logo na segunda turma, entra o time de educação e aprendizagem. O nosso diretor que cuida da área de educação, cuida de outras áreas, mas também da área de educação, ele teve o olhar de falar, peraí, a gente pode ajudar aqui. Lá a gente trabalha muito em time de times. Então não é cada um fazendo a tua fatia. Isso é muito importante para uma companhia do nosso tamanho. A gente precisa, uma área sempre estar ali disponível para poder apoiar a outra. O que a gente trouxe? Trouxe para dentro da área de educação. O que a gente pode colocar dentro do material? Ferramentas que a gente pode entregar para melhorar de forma educacional, para que as pessoas deem continuidade ao programa. O que ela pode levar de framework mesmo para trabalhar dentro do programa? Que essa aula precisa ser uma aula, ela não pode ser uma palestra. Porque palestra, eu acho que como o Richard até... A gente começou abrindo aqui o episódio justamente isso, né? Porque o que a gente mais vê quando o assunto é diversidade são palestras, aí vem alguém falar, né? E não que isso não tenha importância e relevância, tem... Mas a gente sempre fica com o sentimento, tá bom, acaba, é uma palestra... Como bota em prática. Como é que coloca em prática, ou o que vem a partir disso, né? Então, o que muda depois, né? Então acho que primeiro essa visão aí da alta liderança, né, que você até parabenizou e a gente estendendo aqui novamente parabéns, acho que ela é muito interessante porque ela fala, não pode ser só isso, né? E a gente falar de equidade, como você falou, é um movimento complexo, é um movimento demorado, não é... Imagina, uma palestra você não... Né, você vai, é uma marolinha, né, perante um movimento gigantesco que você tem que fazer, né? E aí eu acho que é importante citar, acho que já devem ter percebido, mas você está falando poder, pessoal, é justamente o nome do programa, né? E aí ele vai explicar já o que é isso, né? Mas continua aí, Tom. Bom, e aí quando a gente entra para apoiar no programa Poder, a gente vai com um olhar educacional, melhora do sentido que já era muito bom o programa, a gente consegue trazer de uma forma mais didática. Então, como a gente está falando com o público de educação, a gente consegue trazer todo essa estrutura, metodologia, que para o aluno ele não vê na aula, mas quando ele pratica, ele entende que mudou. E quando a gente entra com o time de educação, em conjunto com toda a diretoria de diversidade e de equidade, e faz a aplicabilidade dessas aulas, a gente percebe a mudança e o quanto as pessoas se conectaram. Então, por meio de NPS, a gente consegue identificar o quão foi diferente, o quanto elas
nossa, me conectei, agora eu senti as aulas, porque eu tinha conexão com o professor. Então, o Cláudio Honor, por exemplo, é um dos professores que está desde o início, e elas se conectam muito com a pessoa Cláudio Honor. Mas e a aula? O que eu estou levando de aprendizado da aula? Agora a gente consegue perceber essa conexão, eles nos trazem esse retorno. E o Nilson falou aí que o poder tem um significado, Tem. né? Talvez fala um pouco isso, porque eu acho que dá para entender bastante o programa quando você explica o significado do poder. Acho que a gente já começa a explorar a solução aí quando você conta essa história, né? Tá bom. O poder, ele é um acrônimo. Então, o P vem de prepare-se para ir além. A gente começa falando de preparação. Então, o racismo existe. O que a gente faz além dele? Então, as pessoas que são racistas, não é minha responsabilidade. A atitude é uma responsabilidade dela. O bacana do poder é que a gente tem, são 5 aulas, então cada letrinha é uma aula. A gente Cada letra é uma aula. Cada letra é uma aula. Então, no fim do programa, a gente vai falar de cada uma para vocês entenderem. Prepare-se, a gente fala como que eu me preparo além do racismo. Eu vou além dele, eu passo por cima dele e vou, porque não depende de mim, não é culpa minha, não é responsabilidade minha. É entender esse lugar que a gente toma de culpa, muitas vezes, de quando sofre um racismo. Eu vou pro ódio e orgulho-se. Então, quando eu entendo que eu posso ir além, eu preciso me orgulhar de quem eu sou, da minha ancestralidade, buscar compreender quem são as pessoas que me fazem chegar até aqui. Nesse momento, é um dos momentos mais bonitos do nosso programa, porque muita gente nunca parou para perguntar para a avó, por exemplo, de onde ela veio. Sabe, de cidade e tal, mas aí quando vai entender a história, vai compreender que ela foi criada por avós escravizados. Olha a força que tem a história dessa mulher preta. Então, o que ela traz, o que ela carrega, e aí a pessoa vai absorvendo e tem uma transformação de muitos alunos. Pessoas que porque quando a gente fala do poder, são colaboradores da companhia que se inscrevem no programa e se autodeclaram pessoas negras, pretas ou pardas. Tá bem. E vários desses colaboradores falam assim, cara, mas eu não sou pardo, mas eu não sou negro. E ele é. Mas ele não se vê, ele não sabe disso. E quando entra no programa, pessoas que se reconhecem pessoas negras, falam, cara, eu sou negro. E aí ele entende, começa a cair ficha de muitos momentos, ou episódios de racismo, ou episódios que ela passou que foi por isso. E aí muita coisa começa a fazer sentido. Mulheres, e são um dos momentos mais lindos. É isso que eu ia falar, deve ter gente se descobrindo lá e mudando. Tem mulheres, por exemplo, que param de alisar o cabelo. Que passam a gente tá falando de aula de orgulho. Quando eu falo da aula de orgulho, se tem relato de pessoa que falou, cara, parei, tô passando pela transição capilar, a gente fala, caramba, porque é uma conexão consigo, né? Parece algo simples. Por que uma mulher, se a mulher quer alisar o cabelo porque ela se sente bem, tá tudo certo. Mas várias delas se entendem que eu tô alisando o cabelo para me encaixar a algo que eu não sou. E esse é um dos fatores mais profundos que a gente entra e relevantes aí para fazer essa mudança. Deve ter momentos emocionantes aí, não é? Tem. Porque a gente controla lá, a lágrima vem, viu? A gente tá ali no bastidor, a lágrima, opa, vai, às vezes vem, pronto, não tem o que fazer. E aí a gente sai do orgulho, então entendi a minha ancestralidade e vou pro D de domine a sua jornada. Agora eu começo a entender como que o Cláudio Honor traz um fator, Cláudio Honor, vou parafrasear você aqui, tá? Mas ele fala muito da bagagem. Eu tô com a minha mala pronta quando o trem passa. Então, o trem passou. O que eu tô carregando ali? Porque não é sorte. Ou às vezes é. Mas se não tiver preparação e não tiver conteúdo, a sorte ela pode me ajudar naquele momento. Mas ela não se sustenta por si só. Claro. Então a gente vai muito para esse domínio. O que você pode fazer para você dominar a tua carreira? O que você tem feito dentro do teu LinkedIn? O que você tem feito para melhorar o teu currículo? Apesar de tudo isso que a gente falou, de todas as dores que a gente viveu, o que a gente pode fazer? E a gente, enquanto companhia, o que a gente pode fazer para ajudar? Para contribuir. Você falou para o teu líder que você quer ser promovido? Sim. Que você quer ir para tal área? Porque enquanto liderança, enquanto área de educação, como que eu posso te ajudar se eu não sei para onde você quer ir? Então você começa a dar essas ferramentas
para que ele possa dominar a jornada, como É você isso. falou aqui. Abrir a mentalidade para que ele entenda que cada um dele ou dela é dono da sua própria jornada. Uma das coisas que as pessoas não compreendem é que quando você contrata um colaborador, não é só você que faz entrevista, não é só você que está no processo. O colaborador também tem que fazer um processo com a empresa. Tem que dar o match, né? O match cultural. Eu preciso, por exemplo, um colaborador que trabalha com a gente, ele não pode não acreditar na inclusão. Sim. Porque senão não vai fazer sentido. Sim. A gente está falando aqui muito de inclusão, e isso faz parte, tem que estar no sangue, no dia a dia. Tem que ferver ali para ele, senão não faz sentido. Sim. Então, se não faz sentido, tá tudo bem, não é que é errado. Só precisa achar uma companhia que faça sentido com o teu match cultural. Perfeito. E aí vem depois que a gente domina a jornada, a gente começa a fazer as nossas conexões, a gente vai para o E de estabeleça aliança. Então, intencionalidade, a gente sai da intencionalidade. O que eu estou fazendo com muita intenção para conseguir chegar lá? E no estabeleça aliança, com quem que eu converso? Quem que eu chamo para tomar um café? Com quem que eu vou fazer o meu network? Então, esse é um dos pontos. E entendendo com quem que eu falo, agora eu sei para onde eu fui, eu já me reconheço, eu já dominei tô ali pronto para dominar a minha carreira. O que eu tenho que fazer agora? O R de revolucione. Opa, gostei, hein? Esse revolucione, a gente vai ter aqui um carinho especial por ele, né? Porque aqui a gente tem a sinergia com a Revolução da Revo. Tudo conectado. Não, exatamente. A gente até, quando a gente estava no papo de bastidores aqui, pessoal, ele falou do R Revolucione, a gente falou, opa, já gostamos ainda mais do programa aqui, né? Muito e só para fechar, o que é o Revolucione? O Revolucione é como que eu pego toda essa sopa de letrinhas que a gente acabou de fazer e coloco em prática para ir para frente. Então, como que eu faço a minha carreira andar daí em diante? Então, esse é só o conceito do poder enquanto aula, tá? Porque o poder, ele, claro, sim, o R vem, revoluciona, e o poder, ele tá em constante evolução e se revolucionando. Perfeito. Uma coisa que eu queria explorar aqui, Tom, uma vez que você já explicou o acrônimo do poder e tudo que é cada etapa, queria que você falasse um pouquinho de formatos, né? Então, assim, a gente sabe que isso aqui não é só aula, é aula também, mas você falou que traz especialistas, vocês instrumentalizam, então, assim, fala um pouco mais, assim, sobre... porque eu acho que, para quem está ouvindo, não ficar com a sensação lá, é uma palestra sobre o P, é uma palestra sobre o O, uma palestra sobre o D, né? Não, é muito mais do que isso. Então, faz essa repassada aí para o pessoal. É uma jornada, então o ponto importante para que todos vocês compreendam, ele é uma jornada. Existe uma abertura de inscrição, então a gente faz um kick-off do poder, faz uma apresentação para que as pessoas se inscrevam, convidando a participação, com muito engajamento, comunicação. Afinal, tem que falar com 135 mil colaboradores. Tem que falar com toda a companhia. Não, 59% deles. Pelo menos essas pessoas eu preciso atingir. E você tem que atrair ele para querer fazer parte do programa. É isso. Então tem todo um plano de comunicação antes para que as pessoas queiram. E cada turma tem quantas vagas? 500 vagas. Uau, 500 vagas. Então, outro desafio que é capacitar 500 pessoas ao mesmo tempo. E já foram 3 turmas, né? 3 turmas. A gente legal. Começou ano passado, foram 2 turmas em 2023, a gente tem uma turma agora em 2024 já concluída. Legal. As pessoas se inscrevem, passam por um processo seletivo de inscrição, nada entrevistado, é puramente inscrição, com os critérios que já vão na inscrição, atingir os critérios, tudo ok, as pessoas são aprovadas e iniciam o programa. Todos os 500 passam pelas 5 aulas, mais 3 encontros que tem entre as aulas, que são os papos de poder. O papo de poder, ele é aberto para toda a companhia, tá? Então o programa, além das 5 aulas, existe um acompanhamento de carreira por cerca de 1 ano, então por isso que a gente ainda tem algumas pessoas que a gente está acompanhando que encerrou em junho, julho do ano passado, então a gente está fechando agora todos os números para a gente olhar, e logo o time de equidade e diversidade faz toda essa divulgação para a companhia, para poder mostrar, mas a gente tem diversos relatos que são fantásticos. Legal. E esse acompanhamento de carreira, a gente tem um case prático aqui, que é você, né? Sim. Você passou pelo programa, não foi? Eu fiz a primeira turma do Poder como aluno, como eu falei, e tive a honra de receber o convite para ser
um dos hosts do Poder para a segunda turma em diante. Então, quero mandar um beijo enorme para minha parceira de palco, a Renata. A Renata também é uma das pessoas que faz o host comigo no Poder. A gente faz a abertura de algumas aulas, faz o fechamento, acompanha todo o processo nos bastidores. Toda aula a gente está lá. A gente tem uma ferramenta, como um Facebook. A rede social. Rede social, obrigado. Fugiu o nome aqui. Uma rede social interna da companhia, onde a gente tem todos os colaboradores, e lá dentro a gente faz muito esse engajamento com todo mundo. Então, criou uma comunidade. Cria uma comunidade. A gente Legal. tem o grupo do Poder. E aí, cada aula a gente cria um grupo com essa galera. E é muito legal, até o nome dá muito. Eu sei que É muito poder, né? eu ia fazer até esse. Perdão do trocadilho, mas falando sério, realmente com o intuito de empoderar mesmo, então acho que é bem legal. Mas, Tom, você ia comentar da aula em si, né? Quem que dá essas aulas? Legal. Quem que vem, né? Tem alguma regra? Quais são os critérios, né? Eu sei que tem a jornada das 5 etapas, né? Mas como é que é feito isso, né? A gente tem especialistas que a gente traz, então a gente conta muito com o apoio da Sengue, que é uma grande parceira nossa, é um instituto voltado para causas raciais, então a gente traz especialistas que trazem assuntos relevantes dentro de cada tema, e sempre um dos nossos executivos estão dentro da aula fazendo a troca com esse especialista, o Claudio Honor, a Val, todos eles vêm e são todos negros. Eu ia tá? perguntar isso agora como curiosidade. Então, todos os executivos que vêm dar ou relatos ou aula, eles são negros, né? São pessoas negras. Isso que é o bom, porque assim, quando você fala com o público negro, eu fui numa palestra, mas, cara, era uma pessoa branca me dizendo que eu podia chegar lá. Sim. Falta representatividade. Falta representatividade. Quando a gente fala que representatividade importa, é sobre isso que a gente está querendo dizer. Porque eu tô vendo o Claudio Honor, vou sempre falar dele porque ele é o precursor do Poder, ele está lá dentro até hoje. Ele acabou de lançar um livro falando de boia fria a executivo. Então ele é um diretor executivo do Grupo Carrefour e ele foi um boia fria. Ele sai lá do interior da Bahia e essa história ele traz para dentro do Poder. Isso linga com as pessoas de uma forma que eu consigo entender que eu posso chegar lá. Não é alguém que nasceu num berço de privilégio, que tem alguns privilégios e tá aqui dizendo, se esforça que você chega. Não é alguém que passou por esse caminho e tá te dizendo, eu passei e eu posso te dizer o que pode te ajudar a chegar lá. Que legal. E uma curiosidade, na sua jornada, como foi essa transformação nessa primeira turma que você como participou? aluno, né? Foi espetacular, me deu uma visão de um todo. Eu sempre fui muito conectado com causas raciais, com causas LGBTQIA+, então eu sempre fui muito conectado, mas o Poder me deu um olhar muito mais sensível. Eu consigo conversar com mais sensibilidade. Antes era algo talvez mais duro. Sim. Não aceito ponto, sabe? E o Poder me deu um olhar que, não, pera, tudo tem o seu lugar. Te deu mais ferramentas para você até compreender o outro, né? Exato, até quem reproduz o racismo. E entender que nem sempre a tua reprodução está baseada no ódio. Você pode reproduzir racismo. Me fez entender isso para mim, tá? Que não necessariamente aquela pessoa ela é racista. Talvez ela não tenha entendido que a ação dela, porque o racismo ele é estrutural e estruturante. Então é disso. Você reproduz ações que você não enxerga, cara, não enxerguei. E demora. Eu tenho um filho de 17 anos, eu sou casado com o Gabriel há 18, e o meu filho é adotado também. E quando a gente ia levar o Jackson no shopping, isso foi uma das coisas que me fez muito no Poder pensar. O Gabriel sempre falava assim, deixa ele de chinelinho, deixa... E aquilo me pegava. Eu falava assim, não, põe um tênis. Não, se arruma. Pentei o cabelo, meu filho tinha um black, raspou um tempo atrás, agora voltou com black de novo. E por que aquilo me pegava? E no Poder eu consegui ter uma compreensão. A gente não fala
nesse assunto profundo na aula, mas me tocou em algum momento que eu fui entender, eu falei, cara, peraí, eu tinha um olhar para o meu filho, porque eu entendia o quanto ele sofria de racismo. Meu marido é branco. Sim. Então, para ele, ver o meu filho de chinelo num estabelecimento comercial é algo normal. Por que ele não pode de chinelo? Mas eu via os olhares de algumas pessoas quando meu filho andava de chinelo, quando eu soltava a mão dele, ele estava sozinho. Já tem um olhar diferente. Então, percebe o quanto é difícil. Por que uma criança não pode andar de chinelo? Então, você tem filhos, né? Sim, Você tem filhos também? Tem. Vocês já sofreram esse incômodo de parar pra pensar, cara, meu filho tá de chinelo no shopping. Minha esposa não deixa. Minha esposa é toda ligada à moda, são duas meninas. Por moda. Por moda, meramente. Mas você já parou pra pensar, mas se seu filho tiver de chinelo num shopping, você teria um incômodo de pensar que algum segurança seguiu o teu filho? Não. É esse o lugar. Certamente não. Você percebe que o lugar é completamente diferente. Então, quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para o público negro, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem um privilégio. Eu preciso entender que, mesmo estando no poder, eu tenho um privilégio. Eu não sou uma pessoa de traços negritoides. Eu não tenho cabelo crespo, eu não tenho black. Se eu deixar o meu cabelo crescer, meu cabelo é liso. Então, aqui no Brasil, quanto mais escura a tua pele, mais racismo você sofre. E você é colocado num lugar muito menos favorável. Então eu preciso entender que eu tenho um lugar de privilégio. O poder me fez enxergar muito isso. Sim. E Tom, eu acho que conseguiu explorar bastante o desafio, a solução, e eu queria entrar agora nos bastidores. Aquela parte ali que a gente adora explorar. Quando lançou o programa, o que vocês viram que não foi como planejado? Né? Ou talvez a segunda turma que você já estava à frente, que não foi como planejado, que vocês tiveram que corrigir o rumo. Traz um pouco os bastidores, o que vocês aprenderam durante o processo. É importante a gente falar que, assim, a gente tem especialistas, a gente tem diretores. O que deu muita liga foi ensaio. Então bom, eu venho da área de treinamento há anos, vou entregar a idade aqui, mas mais de 15 anos já trabalho com RH, com área de treinamento, e a gente está acostumado a acontecer, infelizmente, gente, não acontece com a gente, com ninguém. Bastidor. É entre nós aqui, é só time de treinamento, aqui é ambiente seguro. Eu peguei um material, vou para dentro da sala de aula e vambora. A gente tem muito mais sorte que juízo, né, em muitos momentos. Então, o ensaio, ele faz toda a diferença. A gente conseguir marcar... o programa é ao vivo. Todas as aulas são ao vivo. São ao vivo. Legal, elas ficam gravadas para um colaborador que perdeu. Então, a gente está falando de 500 pessoas que pode ter gente de folga, de licença, não estar ali naquele momento, não ser o horário de trabalho da pessoa. Então, ela tem, assim que a gente lança no ar depois, ela tem 48 horas para assistir, porque tem um cunho de aula, ela precisa registrar a presença. Perfeito. O conteúdo fica disponível para ela ver depois, mas ela tem 48 horas para registrar a presença após assistir o conteúdo. A aula é ao vivo. Então, o risco de aula ao vivo pode acontecer tudo. Quem sabe faz ao vivo, né? Sabemos disso. Pode ocorrer tudo. Então, conexão. A gente aprendeu muito a fazer muita divulgação. Então, como a gente falou, a comunicação tem que estar muito clara. Que eu vou passar? Que eu tenho que atrair as pessoas antes. Então, toda vez que a gente fala de aula para público grande, aluno, adulto, o que eu vou te ensinar? O que eu vou te propor? Então, a andragogia está aí. Tem que estar lá muito. Você tem que bater o olho e entender qual é o objetivo daquele programa. O que eu vou fazer? O que eu vou aprender? Conquistar o cara antes dele estar dentro da sala, senão ele não fica com você. E eu tenho gente, e aí o que mais pega, a gente tem gente que faz de dentro da loja, do local de trabalho. Então, tá dentro, ele tem todo o desafio de uma conexão. Esse é um dos grandes desafios, eu acredito que é isso. É o ensaio, a preparação, então a aula tem que estar muito bem preparada, estruturada antes para a gente poder bater esses ensaios, e a gente ter um bom plano de comunicação, para que as pessoas estejam no horário, no local, tudo certinho, gente do Brasil inteiro conectada com a gente. Só que sobre esse preparo, né, que você na verdade chama de ensaio, para mim o ensaio é se preparar. Né? Você tem que se preparar muito bem, para que qualquer coisa no ao vivo... Eu lembro que a gente foi lá na ATD em Nova Orleans, lembro o Matthew
Qual é o nome dele? O ator Matthew McConaughey. É até McConaughey. difícil falar o nome dele. Né? Ele falou isso. Ele falou, ó, ele, primeira vez que ele foi fazer uma cena, ele não se preparou. E aí ele não leu o roteiro, não fez nada disso. Ele foi falando que ele foi fazendo assim, ele foi acertando na carreira, foi ficando mais famoso, e aí ele caiu, ele mesmo colocou que ele caiu no erro de agora eu já sei tudo, posso fazer tudo, virei o rei do improviso, porque ele já tinha improvisado algumas vezes e tinha dado certo, né? Aí foi ter um filme que ele tinha que fazer, ele não se preparou, não viu nada, não tal. leu o roteiro antes. Na hora que ele foi abrir o roteiro, ele viu que era um filme todo em espanhol, e ele não falava espanhol. E pior do que isso, eram 21 páginas de monólogo dele. E aí ele fácil. Aí ele fala muito isso. Desde então, ele sempre se preparou muito. E quanto mais você se prepara, mais preparado você tá pro improviso. É isso. E aí ele fala muito isso, né? Você consegue improvisar só quando você tem preparo. Então, eu anotei isso Muito bom. Basicamente, você acha que uma outra forma de dizer isso, né? O improviso só é bem feito se você tivesse preparado muito antes. Aí você ganha, vamos dizer assim, ganha a condição... Repertório para conseguir improvisar com maestria, né? Não, a gente... para você... A gente pega... Imagina, são executivos, a gente tá falando de diretores executivos, que tem uma agenda super tranquila. Fácil. E aí a gente precisa encaixar uma aula de roteiro, porque primeiro a gente bate o roteiro com esses diretores, depois a gente bate uma aula de ensaio, então a gente traz o especialista que vai, e tudo isso online, para depois a gente fazer ali no palco. Então a gente tem um estúdio dentro do Carrefour, uma estrutura excepcional de programa de TV mesmo, gente. Sabe aquele fundo do Luciano Huck, que tem aquele telão? Pois é, a gente tem essa estrutura dentro da companhia e a gente consegue fazer essa aula assim. E não é fácil, imagina... A gente está falando com diretores que, por mais que estão acostumados com pessoas, público, reunião, não está habituado com uma câmera. Isso é uma coisa. A hora que liga a câmera... Trava, né? Trava. Então isso já é um aprendizado aí de você de fazer um ensaio justamente para destravar esses diretores aí, né? É isso. Até pra gente entender se a pessoa tá preparada. Será que eu tenho um perfil, falo super bem, beleza. Mas na frente da câmera, a reação é a mesma? A habilidade é diferente. E o aprendizado que eu anotei aqui, quando você falou do plano de comunicação, você precisa atrair a pessoa antes, e você falou a palavra de andragogia. Até para quem está ouvindo aqui, né, um dos princípios da andragogia é que o adulto só aprende se estiver motivado. Então, se você não traz a motivação dele, não é? Você pode fazer gamification, pode botar bonificação, pode botar o que quiser, mas tem que trazer uma motivação intrínseca vindo da pessoa para que ela queira aprender. E não queira só concluir, não é? Porque, às vezes, o exemplo de muitas faculdades, você vai para a faculdade, você vê o colega ali do lado, tá colando, tá fazendo tudo, porque ele só quer o diploma. Não, e esse acaba sendo um profissional não muito bom. Mas agora, o cara que realmente busca aprender porque ele quer se desenvolver, esse aí vai se destacar. Então, anotei esse ponto aí de trazer a andragogia e a motivação intrínseca do colaborador, e o plano de comunicação tem esse trabalho, não é? É isso. Essa comunicação a gente tem que fazer com muita antecedência, a gente tem que estar muito preparado, porque senão não chega em quem tem que chegar. E o mais bacana, a gente manda para todo mundo, porque a gente tem uma rede de apoio. Então, assim, se você não lembra, teu coleguinha vai te lembrar, tua liderança vai te lembrar. A gente faz um acordo com a liderança, por exemplo. Então, se é um líder que está dentro da aula, a liderança desse líder sabe que ele tem que estar disponível para aquela aula se ele está dentro da companhia. Se é alguém da operação, o líder dessa pessoa da operação, ele também tem que estar ciente que essa pessoa tem que estar disponível para ele estar dentro de uma sala para fazer o poder naquele momento, para ele poder aprender. Então tem toda uma rede em torno, não é só a área de educação, o time do poder e o aluno. Tem muita gente em volta para poder apoiar. E Tom, uma coisa que eu sempre fico curioso perguntar nessa parte de aprendizado, vocês concluíram 3 turmas, né? 3 turmas. Tem alguma coisa que deu muito certo nessa experiência de 3 turmas que você fala assim, se eu tivesse começado o programa hoje, eu certamente teria incluído alguma dica de ouro? Você fala, a partir do momento que a gente passou a fazer alguma coisa, isso foi muito benéfico,
alguma estratégia? Vou puxar aqui para o lado de educação, realmente, para a galera que está assistindo a gente conseguir colocar cada vez mais. Quando a gente coloca esse time em breakout room, então quando a gente põe eles em sala, divide eles para poder trocar, eu tô falando de 500 pessoas online. Como que eu conecto essas 500 pessoas? Então, quando eu coloco eles no fundo da tela, eu dou vida para as pessoas que estão ali, para que eles vejam que tá todo mundo junto com a gente. Eles se veem em câmera, as câmeras pode abrir a câmera, mas quando eu coloco esse pessoal em sala, divido essa turma para poder trocar, o ganho assim, é nítido a carinha que eles voltam da sala. Tem gente que volta com o olho inchado, não sei porquê. Então tem que participar do poder. Acontece no breakout room, fica no breakout room. Quem se sente à vontade, quer trazer ali, em algum momento a gente expõe, sempre com um ambiente muito seguro, mas tem muita troca nesse momento, e às vezes assim, são 10 minutos. Porque a gente tá falando de uma aula de 1 hora. São 10 minutos que eles têm troca, às vezes 5 minutos, mas que revoluciona. Sim, e faz a diferença. Então, quando a gente vai fazer um conteúdo digital, a gente fica, o que eu posso fazer? Eu posso trazer um game? Cara, às vezes só de você colocar um breakout room já muda. Um momento de troca no ao vivo online, né? Ao vivo síncrono, né? A gente sempre fala que o ao vivo é muito bom para conexão. Então o breakout room acaba sendo uma boa opção para isso. Bela dica, bela dica. E você tinha comentado também no nosso papo aqui, estudando aqui o nosso case, né? Você tinha falado que cada etapa do poder, né? As 5 letras, você também no final sempre tem um framework para o participante seguir e você instrumentaliza eles. Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes o pessoal, ele assiste uma aula de 1 hora e vai embora. Não, tem todo um... o que você entrega para eles, né, como instrumento? Por exemplo, quando a gente... Vou dar um dos exemplos aqui para ficar claro para todo mundo. Quando a gente fala do estabelecer aliança, a gente entrega uma tabela para que esse colaborador consiga elencar as pessoas que ele pode fazer aliança, quem são as pessoas que ele precisa se conectar mais, quem são as pessoas que ele talvez não precisa se conectar tanto. Então ele tem um quadrante que ele vai encaixar as pessoas que ele tem interesse em se conectar, se são as pessoas que faz sentido para ele naquele momento ter uma conexão maior, menor ou média. Eles aprendem a colocar em prática aquilo que talvez você faça por naturalidade, por osmose, não faça com uma ferramenta. Com uma ferramenta eles conseguem enxergar, caramba, agora eu consigo entender o que eu posso fazer. Todas as aulas vão material, o material que é apresentado vai para o e-mail de todos os colaboradores e uma apostila onde ele também pode fazer anotação. Então tem um material complementar, onde dá continuidade do estudo, faz suas anotações, faz o seu complemento. Então a gente sempre tenta estender, faz com que o colaborador estenda o estudo para além da sala de aula. Legal. Deixa eu botar o meu chapéu aqui de CFO, CFO malvado aí. Não é que CFO é malvado, mas eu vou fazer o papel de CFO malvado. Dá um trabalho. Aquele que dá trabalho, né? Perguntar sobre indicadores. Eu acho isso tudo lindo, maravilhoso, mas assim, no final do dia, eu quero saber de EBITDA. Eu quero saber de número. Eu quero saber de como que isso traz resultado para o negócio. Não precisamos ser tão frio quanto isso, mas queria que você explorasse um pouco indicadores. Que número que vocês estão olhando para dentro da organização para saber se de fato isso mexe o ponteiro ou não. A gente olha para ENPS. Então, ENPS. Aí eu estou falando do colaborador. Então, o colaborador, quando ele se vê... Então, a gente falou de representatividade, né? Se eu tenho 59% do meu time negro, quando eu tenho representatividade, tenho programa que me representa, que me coloca ali com equidade para participar de processos seletivos, o poder, como a gente falou, ele se estende, tá? Hoje ele tem umas mudanças que a gente vai falar já. Mas eu tô vendo, ele tá vendo, o colaborador visualiza aquilo crescendo, e aí eu tenho, primeiro, o NPS, uma melhora no NPS. Eu tenho colaborador, quando ele está num ambiente seguro e que traz felicidade para ele permanece. Então eu vou falar de retenção, o meu turnover automaticamente reduz. E eu tô falando do aumento de liderança. Como a gente falou, o propósito do poder é fazer com que essas pessoas
cresçam na carreira. Então, isso também é olhado para os nossos colaboradores. Como eu falei, tem um acompanhamento de carreira para essas pessoas. Nos programas seletivos, as pessoas são olhadas. Então, isso é muito importante. Inclusive, você contou que tem gente promovida já, oriundo do programa, né? A gente tem diversas pessoas que participaram do programa, são promovidas. Isso é, assim... É o salário emocional. Sim. Quando você tá no corredor e a pessoa ou alguém manda, descobre teu número. A maior alegria quando alguém descobre meu número por esse motivo. Tom, eu acabei de ser promovido graças ao poder. Cara, e eu falo pra pessoa: olha, o poder foi um pedaço. Não foi graças ao poder. Lembra que você agora é um poder. Porque eu falo muito, eu abro os programas e falo: bom dia, poderosos e poderosas, porque eles estão ali, são nossos poderosos e poderosas. E ele precisa entender, essa pessoa precisa entender que não foi graças ao poder que ela foi promovida. O poder foi só uma fagulha ali. Foi uma fagulha. Só que eu fiquei sabendo também que tem até pessoas participando de podcast. Olha poder, aí. né? Que participou do poder, está sendo convidado para podcast. A gente está falando, a gente fala de revolução. O poder me colocou numa posição de ser host do poder, e aí fui observado pela Revo. Então, gente, tá aí, publiquem as suas ações. Acho que esse é um ponto muito importante. Então, eu falo muito do poder no LinkedIn, então quem for olhar o meu LinkedIn vai ver que tem muita falação do poder, porque trabalho é falação. Se ninguém falar, não faz sentido. Então tem muita falação, e com isso eu recebi um convite hoje. O poder além dos muros do Carrefour tá aqui para muita gente aí no YouTube. E pra gente um grande motivo de orgulho, uma honra aqui poder dar esse palco, né, dar essa abertura para vocês, porque pelo que até a gente escutou, é a primeira vez que o poder está sendo falado fora da organização, né? Então que seja o primeiro de muitos podcasts que te convidem aí, né? Acho que fica essa missão aí pra gente. Agora, voltando ali nos indicadores, uma coisa que também você contou pra gente, que eu fiquei muito assim, falei, cara, isso é legal a gente explorar um pouco mais, que isso aqui você falou tudo quantitativo, você falou de retenção, falou de NPS para acalmar o coração gélido aqui, esse coração, né, de gelo aqui do CFO, mas teve muito relato, né, teve uma coisa muito quali aí também, em quem já participou do programa, né, conta um pouco mais aí pra gente. A gente tem, como eu falei, tem relatos emocionantes de pessoas que se reconhecem pessoas pretas dentro do poder, que não se reconhecia. Uau, isso aí E assim, a gente quando eu falo de pessoas que se reconhecem, eu tô falando de gente, pessoas do operacional a diretores, tá? Que param a gente e falam assim, cara, eu não me reconhecia como uma pessoa preta. Eu nunca me olhei assim, eu sempre achei que eu era moreno. Eu falo, pô, nunca parou pra... Não. Então, esse relato já é fantástico, porque isso dá uma qualidade de vida para a pessoa se compreender. A gente fala tanto de saiba quem você quer ser, saiba onde você quer chegar, mas se eu não sei quem eu sou, como eu sei onde eu quero chegar? Como que eu entendo o meu propósito? E aí começa a vir propósito depois disso. Então vem relatos de reconhecimento, vem relatos de pessoas que encontraram no poder um lugar para poder falar, para poder colocar ou ouvir outras pessoas, um momento terapêutico mesmo. Então, esse momento de qualidade, sem falar na representatividade que a gente traz, e que isso aquece o coração de todas as pessoas. Então, bem forte isso. Eu, como CEO, né, de coração de gelo aí, como CFO, desculpa, esse coração de gelo, ou Frozen, né? Fiquei bem satisfeito, principalmente quando você trouxe numa organização de 135 mil pessoas, melhora de retenção, redução de turnover, olhando para a carreira. Eu acho que, de fato... Passou, né? Passou na prova. E esse é um ponto importante, porque assim, quando a gente fala do poder, que todas as aulas são compostas, feitas de pessoas pretas para pessoas pretas. Legal. Esse é um dos pontos. Mas a gente mostra dentro do Domine a Sua Jornada, Estabeleça Aliança, que a gente não chega lá sozinho. Então não é que a gente fecha um grupo e ninguém mais entra, clube do bolinha. Não é isso. A gente... para a gente ter um ambiente seguro para poder falar de tudo de forma muito aberta, clara e transparente, mas que a gente entenda que, por exemplo, o nosso CEO, o Stefan, ele é um dos maiores apoiadores do projeto.
Legal. E ele não é uma pessoa negra. Então a gente põe ele fora do projeto? Não. Pelo contrário, eu quero contar contigo, eu quero contar com o teu apoio. Então eu quero vir num podcast de pessoas não negras para poder trazer esse relato e ter uma rede de apoio onde a gente se ajude. Então eu com o meu programa Poder, como eu posso te ajudar? E você com o teu espaço, como que você ajuda o nosso programa a melhorar? E eu, como colaborador negro que estou dentro do Poder, como que eu me conecto com pessoas brancas que também vão me apoiar a crescer, me desenvolver, e com pessoas pretas também. Então, eu consegui entender que tem todo o mercado. Legal. E é o Estabeleça Alianças, né? Que está lá Estabeleça Alianças, está lá no E. Muito bom, muito bom. Vamos mudar um pouquinho de marcha aqui. Tem uma pergunta filosófica que a gente sempre faz em todos os episódios. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Olha, a revolução da aprendizagem, para mim, não vou falar em nada tecnológico. Às vezes a gente pensa em revolução, a gente quer ir para algo tecnológico. Eu tenho estudado bastante sobre estruturas libertadoras. Legal. E fazer com que as pessoas se conectem de forma segura, em ambiente seguro, acho que para mim é a maior revolução hoje dentro de uma companhia. Como que você faz o teu colaborador dizer qual é o problema que ele tem, porque o nosso papel enquanto educação é esse. Qual é o problema que você tem e como eu posso te ajudar? Então, trazer o colaborador para dentro de sala, ele colocar o problema na mesa e a gente junto construir uma solução educacional, para mim isso é a maior revolução hoje. Legal, muito bom. A gente acabou de fazer uma capacitação interna no nosso time. De estruturas libertadoras mesmo, Muito bom. Muito legal. E, Tom, eu queria que a gente finalizasse aqui você contando um pouco sobre quem é o Tom, não é? Tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Boa. Eu sou uma pessoa... Esse cara aqui, que adoro me comunicar, eu gosto muito de falar, eu sempre fui muito comunicativo. Eu abro algumas aulas que eu faço, sempre contando um pouco de quem eu queria ser quando eu crescesse. Quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser professor. E eu ensinava os meus vizinhos que eram menores com lousinha de giz e tal. E eu não sei, eu vou entregar de novo a idade, mas ó, tinha umas escolas chamadas de magistério. E tinha um magistério grande do lado de casa e eu fui lá para ver como era, porque eu queria estudar lá. Quando eu cheguei só tinha o quê? Meninas. E aí eu falei, cara, não vou estudar aqui. O meu preconceito foi lá em cima. Eu falei assim, não, vamos dizer que eu sou gay. Porque eu tô num lugar que só tem mulher e vai sair tudo professora. Corta para anos depois, eu entrando para a área de educação e aprendizagem, me torno um professor. Então eu realizei o meu sonho mesmo sem o magistério. Eu ia falar, você conseguiu. Eu sou um professor de educação corporativa, então eu ensino adultos e sou gay. Então eu tentei fugir dos destinos, não deu certo, tá tudo, ou deu muito certo, e eu cheguei onde eu queria chegar. Ensinando as suas origens também, ensinando as minhas origens. E, assim, eu sou apaixonado por pessoas, por fazer o que eu faço, por falar de educação para adultos. Eu sou casado com o Gabriel há 18 anos, sou pai do Jackson. Quem tem um filho adolescente sabe que não é fácil, são serzinhos diferentes. Eles mudam, o de vocês já chegaram na... A minha tem 5 e 9. Tá, vai chegar um momento que serão abduzidos. Eu tenho um que fez 14. Ah, já tá na fase do... Não fala com ninguém, só vai pro quarto, o celular é uma extensão. Eu brinco que ele tá muito monossilábico ultimamente. É isso. Meu filho até hoje, dizem que volta, tá? Não sei, eu não cheguei na fase do retorno ainda. Lá pros 40, né? Talvez. Mas ele tá no... Tá tudo bem, sim. A aula foi boa, sim. Só isso. E sou esse cara, família, amo pet, amo pet, moro no interior de São Paulo, sou uma pessoa extremamente disponível, eu acredito muito que quem trabalha com educação, quem trabalha dentro do RH tem que ter disponibilidade para ouvir. A gente gosta de falar muito, mas o time de treinamento precisa ouvir muito para ter um bom briefing, para poder entregar um bom resultado, e aí sim você fala pra caramba depois que tiver com o conteúdo pronto para entregar. Excelente, excelente. E você que gosta de ouvir, trocar, falar, quem está aqui nos ouvindo, se quiser entrar em contato com você, pode me procurar nas redes sociais, estou no LinkedIn, então LinkedIn Tom Cordeiro, procurem lá, pode seguir e a gente se conecta por lá, bora fazer conexão, que isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Tom,
obrigado aqui pela aula, É. né? Muito mais do que uma aula, realmente profundas reflexões sobre o programa, sobre cada um de nós. Eu acho que todo mundo aqui sai impactado e constrói uma pessoa melhor, né? Tanto nesse programa, mas eu sei que eu aprendi bastante e traz reflexões importantes para nossa vida. Eu ia falar justamente o mesmo, né, Tom? Primeiro, obrigado por compartilhar aqui. E eu acho que a gente tem que estar num lugar aqui muito de aprendiz, né? Como você falou, até pela representatividade, né, que o programa exige. Eu, por exemplo, estou aqui aprendendo, estou tentando, né, pegar, porque realmente, tanto eu quanto o Richard, a gente fica aqui muito mais como ouvinte, como aprendiz, e eu recebi uma grande aula aqui. E também, assim, muito interessante aqui, mais um episódio, né, Richard, que a gente tem aqui, trazer uma coisa inédita, mas não só para te ouvir, mas assim, tomara que a gente impacte também outras empresas, né, porque a gente percebe o seguinte, quando a gente sempre escuta podcast, a gente fala, isso é importante, a diversidade é importante, a inclusão agora, né, a diversidade já existe, a inclusão é importante, tá bom, mas o que você tem feito, né, como fazer? E eu acho que você deu uma verdadeira aula aqui e uma provocação de como fazer e não ficar só na palestra, não ficar só no esse assunto é importante. É o acompanhamento, é o suporte, a sustentação e tudo que você nos honrou aqui em compartilhar com tanta informação e tanta profundidade. Então aqui, meu muito obrigado. Agradeço, eu que agradeço, fico imensamente grato pelo espaço. Então, em nome dos 1.500 poderosos e poderosas que já passaram pelo nosso programa, fico muito grato de poder trazer todo o time do Poder, a Renata, minha parceira, o Cláudio, que está desde o início com a gente, a Val, todos os diretores que estão conosco, o time de educação e aprendizagem, claro, em nome do Grupo Carrefour Brasil, quero agradecer o espaço, e esse ponto que você tocou é muito importante, que as empresas não fiquem só no dia da consciência negra querendo fazer um post legal, mas que isso. Movimento que eu tô fazendo? Acho que o movimento. Então, o R da Revo, o R do Revolucione tem que estar na atitude. Então, como que a gente pode devolver para a sociedade aquilo que ela entrega pra gente enquanto companhia? Maravilha. Muito bom, muito obrigado. E depois eu quero saber mais aí das próximas turmas que vem por aí. Bora, em breve, mais Turma do Poder, mais programa, tem muito conteúdo legal, tá vindo aí, o poder tá crescendo, tá, gente? Então vai vir programa para poder, mulheres no poder, então vai ter um programa só para mulheres negras, tá vindo aí. Já tá dando spoiler, vamos combinar vai ter que ter aqui. Outro, vai ter que ter a gente outro. vai ter que, depois de vários episódios de Revocast, acho que você vai ter que vir contar aí. Traz as novidades. Traz as novidades aí dos próximos poderes aí, né? Valeu, obrigado, Tom. Obrigado, gente. Nilson, nossa, eu me senti mais poderoso. Muito. Né? Poderoso porque eu ganhei ferramentas e repertório para algo que, que a gente não vive, talvez no nosso dia a dia, mas é uma realidade de muitos nossos colaboradores, realidade da sociedade que a gente vive, não é? Então, eu primeiro adorei o poder, né? O acrônimo? O acrônimo, prepare-se, orgulhe-se, domine sua jornada, estabeleça aliança e, claro... Revolucione, exatamente. Então, mas eu gostei muito de sair do básico. Sair só de fazer palestra, a semana da só de falar da importância, né? A gente bateu muito nessa tecla, né, Richard? Eu acho que a provocação fica muito sair do eu acho que é importante, né? Dando relevância, mas assim, tá bom, mas o que é um programa? Né? O que é o E é engraçado que quando você faz só a palestra ou as ações, parece que você só quer falar, beleza, eu fiz, tá feito. Você não está preocupado com o indicador de negócio. Que ele trouxe aqui, retenção, redução de turnover, carreira, promoção, NPS. Então você tem vários indicadores que são mexidos na organização quando você traz isso. Né? E o exemplo, só pegando retenção, uma empresa de 135 mil pessoas, se você aumenta 1% de retenção, já são milhões de reais aí que o payback é muito na veia, né? Com certeza, com certeza. Uma coisa que eu achei bem interessante, aí eu vou passar aqui minhas anotações, Richard. Ele falou que o quesito de cultura inicialmente eram 4, 6, né? E aí foi bem legal que ele falou, de repente encontraram o I. E o I, ele assumiu o lugar até de antes de tudo, né? Porque ele falou, agora virou o I 4, 6, né? Então o I tem que vir na frente, a inclusão tem que vir na frente.
Então, uma bela provocação aí para lembrar. Por que o I e não o D, né, de diversidade? Porque a diversidade já existia. A diversidade né? existe. Já é um público amplamente diverso, agora precisa incluir. Né, chamar para dançar. Não uma coisa é convidar para festa, outra coisa é chamar para dançar. Ficou essa frase aí. Bom, claramente um patrocínio da alta liderança, é legal dar destaque para isso. Novamente aí, parabéns aí à alta liderança do Grupo Carrefour, porque comprou essa briga desde o início, e não só, assim, claro, tem a questão da representatividade, né, o próprio Tom trouxe, né, o nome do Claudio Honor e outros nomes, mas né, o próprio CEO também, né, e todo mundo ali envolvido, quer sejam negros ou não, então isso é importante, né. Outra coisa, a preocupação, né, de criar um ambiente seguro, né, e aí fica claro que o programa tem que ser para negros, mas o que é interessante também, assim, para dar aula no programa, até por uma questão da pessoa se enxergar, claro, uma preocupação e com certeza executivos que dão aula ali são executivos que têm a mesma história e podem ser a referência, né, o exemplo ali para quem está participando do programa. Uma coisa que eu achei bem legal, o Tom comentou, é que não é só uma aula, né, ele sempre instrumentaliza o aluno ali do poder para poder pegar, tem framework em cada uma das letras, tem um framework, tem uma metodologia. Ele deu uma dica de ouro, né, coloca em breakout rooms, 500 pessoas online, como é que você engaja? Então, assim, às vezes a gente fica pensando que é difícil, né? Tem que fazer uma tecnologia, aí tem que entender. Não, o Breakout Room tá aí, né? Acho que assim, você tem usado isso, né, em encontros online, ao vivo, né? Então, fica a dica para aumentar o engajamento, o uso do Breakout Rooms, né? E uma última aqui, Richard, que eu achei interessante, o Tom falou uma palavra que talvez, assim, passou muito rápido, mas eu quero dar um destaque, ele falou salário emocional. Né, o quanto isso impacta ele positivamente, né, ele sente orgulho, propósito, e você vê que ele não só participou do poder, como ele quer, né, a host do poder agora, e agora está vindo contar do poder num podcast fora da organização. Então, olha que interessante, tenho certeza que não é só para o Tom, para as pessoas que também estão dentro ali do Grupo Carrefour e participam do poder, o quanto isso não representa de salário emocional que a pessoa ganha, né? Então, às vezes a gente fica tanto o CFO aqui de coração congelado, né? Às vezes a questão toda é um salário emocional que você não vai conseguir quantificar. Mas assim, senso de identidade, senso de pertencimento, mas as empresas têm falado muito disso, né? A questão do salário emocional e o quanto isso retém, o quanto isso a pessoa se orgulha de fazer parte da organização. Então, novamente, uma provocação aí para não olhar só também para o indicador financeiro. O próprio Tom usou essa palavra para ele, mas tenho certeza que para muitos ali que participam do programa isso também é uma verdade. Eu anotei também a importância da comunicação, ele falou de andragogia, né, motivar as pessoas, então a pessoa precisa, primeiro passo, a pessoa precisa querer, né, não adianta você forçar, então foi mais um ponto. E tem vários itens aqui, você já citou alguns, mas programa bem poderoso, não é? Bem poderoso. Bem poderoso. Eu fiquei bem impactado e, como eu disse, aprendi bastante, né? Nilson, agora a gente indo para aquela reta final do nosso programa, como que as pessoas podem entrar em contato com você para fazer um benchmark, ou até para ser convidado aqui para o RevoCast? Vamos lá, pessoal, eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @Nil_Figueiredo. E como que as pessoas seguem a Revo? @SomosRevo aí, Instagram, LinkedIn. E como que as pessoas me seguem? Vamos ver se você sabe. O seu? Será que eu sei? @RichardoShow aí, em qualquer rede social. Aí. Exatamente. Então, muito obrigado você que está em casa, no carro, na academia, onde estiver, no trabalho, que está aqui nos ouvindo. Coloque aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve desse episódio. E também, se você quiser presentear um amigo, compartilhe. Porque não tem presente melhor do que o conhecimento. E principalmente assim, conhece pessoas que estão na área de diversidade, inclusão e equidade, né? Compartilha esse episódio aqui, vamos provocar, vamos fazer barulho, porque a gente quer isso, a gente quer ver um exemplo como esse se arrastar e propagar aí, além de só do Grupo Carrefour que está sendo pioneiro nisso, né? Mas tenho certeza que pode impactar outras empresas. É uma forma de você dar superpoderes a eles. Pô, gostei. Gostou? Ficou bom, né? Ficou. É difícil às vezes, mas essa foi boa. Às vezes você faz umas inclusões importantes, legais. Legal, pessoal. Muito obrigado. E o que vem por aí, Nilson? O que será que vem aí no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos dar um mergulho em águas profundas. Não só águas, esgoto também. Calma, que não é literalmente mergulhar, mas sim, estamos falando de uma empresa de saneamento. Vamos para o mundo
do saneamento básico do Brasil. Vamos trazer o case da Aegea, que é uma empresa que nos últimos 2 anos e meio cresceu de 4.500 colaboradores para 19 mil colaboradores. Crescimento Gigantesco. super acelerado esse aí. E imagina, Nilson, como que você faz para capacitar 1.200 líderes? Esse é o desafio que a Vanessa Favaretto estará trazendo aqui no nosso próximo episódio. Ela que é gerente de educação corporativa da Aegea. Não perca esse episódio. Se tem desafio de liderança, esse episódio está imperdível, hein? É para você.